Casa de Oração. Dia 7. Desfrute deste tempo e aprenda um pouco mais sobre a oração coletiva. Que o Senhor te abençoe abundantemente durante este período. Insensibilidade. A insensibilidade à direção do Espírito de Deus ou à unção pode ser um grande problema. Às vezes a insensibilidade pode assumir a forma de escravidão à lista de oração, seguindo-a do início ao fim. Por que temos de orar por cada item que foi sugerido? Talvez o Senhor não queira que todos os assuntos sejam apresentados em oração. Alguns dos itens que foram mencionados podem ser levados para casa e podemos orar por eles em nossas orações particulares ou familiares. Outra evidência de insensibilidade é o medo do silêncio ou da quietude. Assim que surge um momento de silêncio, avançamos para o ponto seguinte, porque não estamos permitindo que a unção nos guie. Há momentos em que um bom silêncio quacre pode ser usado pelo Senhor para falar conosco. É muito mais fácil termos uma metodologia. Temos uma lista de assuntos e achamos que precisamos tratar de todos eles, um por um. Como dissemos, contudo, alguns desses assuntos podem ser levados para casa e podemos orar por eles ali. Os quakers creem que em uma reunião de oração deve-se ficar em silêncio até que o Espírito Santo mova alguém para falar ou orar. Devemos sempre ser sensíveis ao Espírito de Deus e à sua direção. Às vezes, com alguns de nós que têm problemas de surdez, há uma tendência de ficar esperando alguém que fale com poder ou claramente para então se manifestar, mas isso pode não ser o Espírito de Deus. Precisamos aprender, mesmo nessa situação, a ser dirigidos pelo Espírito Santo, e ele nos guiará por caminhos simples e claros. Falta de consciência da presença de Deus. Não há como chamar isso de mau hábito, mas este é o maior problema da oração corporativa. Se estivéssemos mais conscientes da presença do Senhor, metade dos maus hábitos que temos no ministério de oração seria exterminado e desapareceria. Com a viva consciência da presença do Senhor entre nós, estaríamos livres dos maus hábitos de que falamos. Elias usou várias vezes uma frase a respeito de si mesmo: o Senhor, perante cuja face estou. Veja 1 Reis capítulo 17, versículo 1 e capítulo 18 versículos 10 e 15. Ninguém podia vê-lo parado diante do Senhor. Na verdade, ele talvez estivesse diante do rei Acabe e da rainha Jezabel, ou alguma outra pessoa, mas estava consciente de Deus. Nós precisamos dessa mesma espécie de consciência do Senhor, mesmo que não possamos vê-lo com nossos olhos físicos. O Senhor Jesus está no meio de 2 ou 3 ou mais crentes. Está registrado, em Hebreus capítulo 11 versículo 27, que Moisés permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Ele teve a mesma experiência que Elias. Foi a consciência que ele tinha da presença do Senhor que o capacitou a perseverar e a vencer. Por meio do Espírito de Deus estamos em contato com o seu trono. Se estivéssemos de fato conscientes disso, nossas orações seriam revolucionadas, e seríamos mais diretos, sem tantos rodeios. Não acharíamos necessário rodear o assunto, nem explicá-lo com tantos detalhes em oração. Iríamos direto ao ponto. Se estivéssemos conscientes de que, quando a igreja se reúne em oração, na verdade estamos na sala do trono de Deus, na presença de sua suprema e soberana autoridade e poder, essa consciência mudaria toda a nossa atitude diante dos acontecimentos e problemas que estamos enfrentando. E a percepção da presença do Senhor faria com que nossas reuniões de oração se tornassem poderosamente eficazes e nos libertaria dos maus hábitos que as destroem. Uma palavra dita aos ouvidos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o governador dos reis da terra, é muito mais poderosa do que uma palavra dita aos ouvidos do presidente dos Estados Unidos ou primeiro-ministro da Inglaterra, ou o presidente da França, ou qualquer outro. O Senhor disse: ali virei a ti e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo. Êxodo capítulo 25, versículo 22. Isso era uma figura da sala do trono do Todo-Poderoso, era o Santo dos Santos. Ele disse: ali virei a ti. Como remidos do Senhor, será que existe privilégio maior do que esse? Essa consciência da presença de Deus, de estar em contato com seu trono, com certeza revolucionará nossas reuniões de oração corporativa e a forma como oramos em conjunto. Capítulo 4. A direção do Espírito. Efésios capítulo 6, versículos 17 e 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Judas versículos 20 e 21. Vós, porém, amados no plural, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna.
Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola, ou bainha de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Não é possível existir oração corporativa autêntica sem o Espírito Santo. Uma reunião de oração sem a sua presença prática e reconhecida é apenas uma porção de seres humanos exprimindo várias petições. A oração real e efetiva ocorre quando o Espírito Santo inicia, governa, dirige e capacita. E somente Ele quem nos conduz ao lugar onde podemos executar a vontade de Deus aqui na terra. Seu governo é vital e essencial. Sem Ele não há unção, não há unidade, não existe harmonia e não há condições de saber com quais armas se ganhará a guerra. Sem Ele somos um mero ajuntamento de indivíduos salvos. Não é que a unção do Senhor não esteja disponível para nós, mas é que não a reconhecemos ou obedecemos. Se o Espírito Santo não está presente, é impossível usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. As armas da nossa guerra não são carnais e funcionam unicamente na presença e por meio da presença de Deus. Veja 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Essas armas não pertencem à esfera do gênio, do recurso ou da energia humanos. Se ele não está presente como condutor, líder e regente de toda a reunião de oração, então, por mais que tentemos focar determinados assuntos, jamais chegaremos ao ponto em que o Senhor pode agir. Pode haver muita oração, mas não se chega a lugar nenhum, pois ela está presa na esfera do esforço humano. Quem, além do Espírito Santo, pode fazer os membros do corpo de Cristo conhecerem a vontade, a mente e o encargo do cabeça? É somente por meio do Espírito que Cristo pode fazer-nos conhecer a sua vontade. Como é que o Messias ressurreto e glorificado produz essa harmonia, essa conformidade interior, essa unidade espontânea e orgânica dos membros do seu corpo, a qual é tão vital à oração corporativa? Unicamente o Espírito de Deus pode fazer isso, não há outra maneira. A absoluta soberania do Espírito Santo na oração corporativa. Em Efésios capítulo 6, versículo 18 nos é ordenado que oremos com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Note cuidadosamente as palavras, orando no Espírito. Judas também usa as mesmas palavras, orando no Espírito Santo. Judas 20. Há uma ideia popular em nossos dias de que orar no Espírito significa unicamente orar em línguas. Não há dúvida de que orar no Espírito inclui o orar em línguas. O dom de línguas, quando usado em devoção e intercessão, é uma manifestação do Espírito e é obviamente parte daquilo que significa orar no Espírito. Contudo, dizer que orar no Espírito é apenas orar em línguas é totalmente errado e deprecia o seu significado. A direção do Espírito. Orar no Espírito é um assunto muito mais amplo. Toda oração genuína é no Espírito. Ela é feita sob a liderança do Espírito, sob a sua direção e por sua capacitação. Seremos tremendamente ajudados se aprendermos isso. A fonte e o poder de toda oração corporativa verdadeira é orar no Espírito. Quando entendemos isso, reconhecemos que a oração corporativa não é simplesmente o ajuntamento de seres humanos salvos, expressando seus próprios fardos, petições e sentimentos. É em outra dimensão e debaixo da soberana direção do Espírito de Deus. Isso é orar no Espírito. Se não houver um reconhecimento por parte de todos, no início do tempo de oração, da sua soberania, ocorrerá um bloqueio desde o início e uma sombra cobrirá todo o tempo gasto em oração. Não é somente que qualquer Tomé, Ricardo ou Henrique pode apagar o Espírito Santo. Às vezes os condutores da oração o fazem. Uma reunião de oração não é uma agradável reunião livre para quem quiser participar. Ela não existe como uma espécie de autoexpressão espiritual. Quando você diz a sua parte, eu digo a minha, e isso nos ajuda a todos. Se encararmos a reunião de oração dessa forma, não é de duvidar que não vejamos nada acontecendo, nem consigamos tratar dos assuntos celestiais, nem vencer os principados e poderes e neutralizar a sua influência. A reunião de oração não é nem mesmo uma ocasião para fazer petições conforme o que nós achamos ser necessário. O fato de um crente perceber uma necessidade ou sentir necessidade de alguma coisa não significa necessariamente que o próprio Senhor queira que essa necessidade particular seja mencionada nesse momento de oração.